Gente, eu até pensei em botar uma roupinha um pouquinho mais arrumadinha pra poder gravar isso aqui, mas aí depois eu pensei assim, por que que eu não começo a manufaturar autenticidade no YouTube? Aí eu tô de pijama. É meio que o que tem pra hoje. Eu estava pensando aqui sobre o seguinte: muitas vezes, algumas pessoas, quando estamos em público e ouvimos uma criança pequena chorando, se esgoelando, fazendo uma pirraça ou alguma coisa assim, algumas pessoas, eu não, mas algumas pessoas fecham a cara, fazem assim, ó, fazem esse movimento aqui com a sobrancelha e aí procuram a criança que está emitindo som, que está emitindo choro, que está gritando, enfim. Aí primeiro procuram essa criança, aí olham pra essa criança com a cara feia e depois procuram o tutor dessa criança, né? O adulto que é responsável por esta criança. E aí se for uma mulher que tá cuidando dessa criança, se for uma mãe, uma avó, uma tia, uma madrinha, sei lá, faltam fuzilar essa mulher com os olhos, né? Vai um julgamento ali, essa criança está fazendo isso por sua causa. Não é porque ela não tem ferramentas emocionais para poder lidar com uma frustração, com uma emoção nova ali, não é porque ela não tem ainda formação cerebral para ela administrar o que ela tá sentindo. A culpa é sua. Você que está cuidando desta criança, a culpa é sua. Mas o assunto do vídeo nem é esse. Eu só queria exemplificar aqui sobre como a gente olha para as crianças desmoronando e a gente acha que isso é socialmente inadequado, apesar de fazer todo sentido pro funcionamento plástico do cérebro daquele ser humano. Eu queria puxar uma conversa aqui que ela vai sair de um lugar super comum e super óbvio, que é aquela coisa de que a gente, quando é criança, a gente acha que os adultos, eles sabem o que eles estão fazendo. E meio que não sabem, né? Então a gente cresce achando que os adultos têm respostas pra tudo, porque tudo que a gente pergunta quando a gente é criança, um adulto vem e responde. O adulto sabe como funcionam as regras do mundo, assim, então ele diz pra gente o que, que pode fazer, o que, que não pode, o que, que é bonito, o que, que é feio. Os adultos sabem limpar coisas, sabem consertar coisas, sabem cozinhar, sabem lavar roupas, eles sabem nos vestir, eles sabem, sabe assim, porque tem aquela fase do desenvolvimento infantil que é do egocentrismo da criança, em que tudo ao redor dela serve, né? Tudo ao redor dela tem a função de mantê-la viva. Todas as coisas ao redor da criança ali, todos os adultos, as pessoas estão agindo em função dela. E aí tem esse rompimento, né? Depois com esse egocentrismo. Daí a gente cresce, em algum momento a gente vira adulto ou algo parecido com isso e a gente olha para os lados assim e descobre que ninguém faz a menor ideia do que está fazendo. Alguns sabem um pouquinho mais, alguns sabem um pouquinho menos, mas no geral, a conclusão que eu cheguei pelo menos é de que tá todo mundo improvisando, tá todo mundo num grande improviso. Mas esse é um assunto meio batido, trocentas conversas já foram feitas em cima disso, não é exatamente disso que eu quero falar. O que eu quero falar da questão de adulto-criança é aquela coisa que eu falei no começo da criança desmoronando em público, da criança que diante da frustração, da tristeza, da angústia, do medo, da raiva, enfim, de emoções que ela tá com dificuldade para fazer o manejo ali, ela desmorona, ela chora, ela grita, ela se joga no chão, enfim, ela desmorona. E aí eu tenho reparado durante o meu processo de autoconhecimento que eu tenho uma certa dificuldade com essa coisa de desmoronar, porque ao longo do meu processo de ir me tornando uma pessoa, eu fui aprendendo e internalizando a ideia de que eu posso desmoronar apenas por dentro e por fora não. Por fora eu tenho que me manter, entendeu? Eu tenho que segurar o tranco, eu tenho que ser uma rocha inabalável, porque é isso que significa ser uma adulta funcional. Ser adulta é você saber resolver as coisas todas. Ser adulta é você ter uma autonomia absoluta do que você está fazendo. Ser adulta é não desmoronar. Se for desmoronar, não pode ser em público, ninguém pode ver, tem que ser uma coisa interna, você tem que desmoronar por dentro. Só que esse é um negócio que faz muito mal. Meu Deus do céu, um troço assim que não recomendo, gente. Não recomendo. Emocionalmente é uma das coisas mais burras que você pode fazer. É uma das coisas mais idiotas que você pode fazer. E eu sinto que isso me levou para um outro problema que eu tô tentando levar pra terapia, pra trabalhar, que é, eu desenvolvi uma dificuldade enorme e absurda de pedir ajuda para as pessoas. Porque eu absorvi muito essa regra de que os adultos, eles resolvem tudo sozinhos, que era uma impressão que eu tinha quando eu tava com a mente infantilizada lá aos meus 5, 6 anos, olhava para os adultos resolvendo tudo, e aí fui crescendo com essa conclusão de que adultos resolvem tudo sozinhos. Aí cresci, virei adulta ou algo parecido com isso, e agora quando eu passo por dificuldades e eu preciso de ajuda para resolver elas, porque, fun fact, adultos não resolvem tudo sozinhos, ninguém resolve tudo sozinho, a gente vive em comunidade, a gente precisa da ajuda das outras pessoas, só que eu tenho essa dificuldade. Às vezes eu passo por coisas horríveis, passo por coisas horrorosas e eu fico com medo de incomodar os outros, eu fico com medo de dar trabalho para as outras pessoas, eu fico assim, não, eu tenho que resolver isso aqui sozinha
todo custo. Não existe outra forma de eu lidar com esse problema. Eu preciso resolver ele sozinha. Eu não posso enfiar ninguém dentro disso aqui, porque eu sou a única responsável por resolver isso aqui. E tudo bem, tem uns problemas que eu acho que ok você querer resolver sozinha. No geral, se você tem a opção de pedir ajuda, peça ajuda. Tipo, só vai tornar as coisas mais fáceis. Então, você não pedir ajuda quando pedir ajuda é dificultoso, é uma coisa. Mas às vezes pedir ajuda é uma coisa super fácil. Você pode só fazer um telefonema, mandar uma mensagem pra uma amiga, pra alguém da família. E aí você só resolve a situação. Só que eu tenho dificuldade de pedir ajuda. Eu acho que eu tenho que ficar lidando com tudo sozinha. E aí eu só peço ajuda quando a situação chegou assim num nível de calamidade, num nível de miséria, num nível horroroso. E às vezes nem nesses níveis eu peço ajuda. Então estou compartilhando aqui essa dificuldade que eu tenho, na expectativa de talvez encontrar alguém que tenha a mesma dificuldade e falar pra você que você não precisa ficar resolvendo tudo sozinha, que você pode desmoronar ao menor sinal de qualquer desconforto, de qualquer frustração, tá tudo bem de se desmoronar. Porque eu tive uma conversa esses dias com uma pessoa sobre como que é importante às vezes a gente voltar a ser criança. E geralmente a gente joga essa coisa do voltar a ser criança naquela coisa da inocência, da gente voltar a brincar, da gente voltar a se divertir, da gente voltar a encarar a vida de um jeito mais despretensioso, de um jeito mais leve, que é como as crianças olham e interpretam o mundo. E ótimo, eu acho que a gente tem que voltar a fazer tudo isso mesmo. Mas eu acho que também tem essa outra coisa das crianças que geralmente nós adultas olhamos com maus olhos quando a gente vê as crianças desmoronando, quando vê elas chorando, se desesperando. Muitas vezes, a maioria dos adultos, não estou me incluindo nessa, porque eu já entendi que não é legal fazer isso com as crianças, gente, pelo amor de Deus, não façamos isso. Mas a maioria dos adultos olha para as crianças e fala assim: não tô entendendo por que você tá chorando, por que você tá chorando? Engole esse choro, credo, que é isso? Não, tá chorando à toa. Ih, nem machucou direito isso aí, logo passa aí, para de graça, vamos. E tenta distrair a criança pra ela não prestar atenção no que ela tá sentindo. Ou, sabe assim, a gente fica tentando. A gente não, eu não faço isso. Os adultos, em geral, ficam tentando interditar essas explosões emotivas das crianças. E eu não sei se. Não sei não. Eu não acho que é legal a gente fazer isso. A gente tem que entender que é só uma fase do desenvolvimento infantil. Nossa, acho que vou ter que cortar um monte de coisa desse vídeo que eu falei coisas polêmicas sobre ensinar criança. Porque a gente fica olhando pra uma criança fazendo pirraça no mercado, achando que é o fim do mundo, sendo que às vezes a gente deveria também estar fazendo pirraça em público, assim, porque não tem nada mais libertador do que você, diante da frustração, botar aquilo tudo pra fora, entendeu? Ficar parando de explodir por dentro, porque quando você explode por dentro, coisas se quebram por dentro. Quando você explode pra fora, no máximo que acontece, no caso das crianças, inclusive, claro que eu estou falando aqui de pirraças mais contidas, né? Existem problemas e níveis nessa discussão, não estou ignorando isso. Mas assim, uma pirracinha de leve, no máximo, incomoda o ouvido de algumas pessoas. Agora, quando você faz uma pirraça pra dentro, você tá destruindo coisas dentro de você. Aí eu não acho que é legal fazer isso, não. Aí eu acho que tem problemas. Porque quem não elabora, repete. E aí a gente já falou de repetições por aqui, né? Então, acho que se permitir ser criança é sim voltar a brincar, é sim olhar pra vida com um pouco mais de despretensão, mas ser criança, né? Voltar a ser criança, resgatar essa criança interior da gente que o mundo tanto insiste em matar todos os dias, também é se permitir desmoronar ao menor sinal de frustração, porque no fim do dia, no fim das contas, os adultos todos são só crianças que esticaram. Os adultos são crianças que ficaram grandes. É meio que isso. Tá bem? Esse foi o papinho de hoje. Agora eu vou tomar meu café. Tchau!